o seguinte: é o comparecimento do Departamento de Projetos da nossa escola, nesse encontro evidentemente filosófico e histórico, de críticos e analíticos da arquitetura, ou seja, o confronto entre o Departamento de História e Crítica da Nota FAO e o Departamento de Projeto, ou o Departamento Técnico, por excelência, aquele que propõe a construção no estrito sentido da palavra. A ideia que surge para nós dentro da configuração de escola é que a nossa FAO, particularmente essa é a Universidade de São Paulo, possui um momento histórico de reconfiguração muito claro e recente, digamos, no momento em que se tornou, enquanto curso de arquitetura da Escola Politécnica, autônomo e obrigou-se a reestruturar de uma maneira, digamos, nítida, enérgica, aquilo que era chamado e tido como curso de arquitetura. Brevemente, colocando nossa memória, não meus cursos necessariamente, era muito atrasado, digamos, diante da América, de uma visão americana. Curso de arquitetura da Politécnica, fábrica de moral, professores, e a ideia de abertura que tinham esses claros personagens, claros raciocínios, muito, se quisermos, já que estamos no nosso meio, convocar as figuras de Flávio Motta e Vila Nova Artiga. Ou seja, apareceu a nítida ideia de convocação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ou seja, o terceiro personagem desse triângulo, digamos, o artista, ninguém sabe nunca o que vai ser, mas a escola tem que preparar esse universo dessa integridade, arte, ciência e técnica. A Faculdade de Arquitetura, nesse sentido, a nossa, inaugurou para o Brasil e para o mundo um curso muito interessante, que é muito copiado, dessa constante configuração dialógica entre a crítica e a técnica. Ou seja, o fundamental quanto ideia de projeto é a indagação: o que vamos fazer? Isso faz com que a ideia da arquitetura adquira uma dinâmica muito intrigante quanto à ideia de escola, entendendo como escola não uma visão estreita, burguesa, queremos dizer assim, de formação profissional, para exercer uma profissão, mas uma ideia mais de universidade, de cultivar uma forma peculiar de conhecimento que é histórica no homem, até porque está na sua origem já convocada, uma visão arquitetônica da organização do espaço. Ou seja, você se confronta imediatamente com a natureza como um conjunto de fenômenos, não simplesmente paisagem ou sustentação material da nossa condição bíblica, e que se não fosse a força da gravidade, não seria possível. Portanto, é uma escola que teria nascido, enquanto curso de arquitetura de uma politécnica, inclusive historicamente no mundo inteiro, como quem pode desfrutar dos recursos da técnica para realizar o que está pensando, transforma essa visão um tanto primária em, ao contrário, é aquela que reflete sobre as instalações humanas do planeta, que não há, que não existiu, não é? Como quem solicita, então, como forma de conhecimento, os recursos da técnica. E não só solicita do ponto de vista quantidade de recursos técnicos, tecnológicos, que é uma balela muito influente nos aspectos de degenerescência da questão. Ao contrário, é uma forma de conhecimento que solicita da técnica e da ciência o que ela deve fazer, não só do ponto
quantidade de recursos, mas qualidade de recursos onde entra política, ética, moral. É muito interessante considerar a arquitetura assim, e Tafuri aparece aí no seu discurso de uma forma muito maravilhosa, digamos, porque alimenta sobre todos os aspectos, inclusive do ponto de vista do professor, capaz de seduzir na leitura qualquer estudante. Antes de mais nada, o que ele escreve tem uma beleza literária incrível, com o rigor crítico, quase técnica de crítica, com que ele aborda os temas que, principalmente, da construção desse habitat humano na cidade, e desfruta em Veneza como exemplo disso, de uma forma magnífica. Ele mostra claramente que poética e lírica entram muito bem no discurso da crítica. A crítica não precisa ser muita, ou na maior parte das vezes os textos são áridos. Portanto, uma das virtudes do que está se convocando aqui, que é o nosso Tafuri, antes de mais nada, é a capacidade de dizer o que quer dizer, que é o essencial, enquanto maravilhoso, de uma forma sedutora, incrível. Portanto, eu sempre fui, assim que tomei conhecimento, apaixonado por Tafuri, porque a questão de você imaginar que as coisas não são, mas sempre experimenta-se como poderia ser, diante de um universo muito complexo, das forças que incidem na questão, os poderes, Minerva, Mercúrio, Vulcano, coisas belíssimas, que estão na pintura, o famoso quadro de Jacques Nicole, onde está Vesúvio e Vulcano conversando em torno da fogueira, e dá um vulgo lá atrás, como a primeira ferramenta do homem, porque sem ferradura não serve para nada, e foi o sopro do vento na forja. Então, já a iconografia, mesmo da pintura, do desenho, e Tafuri desenha enquanto escreve, isso é uma maravilha. Ele faz ver descrições incríveis e que nós todos, leitores, estudiosos, temos a obrigação de alimentar o universo dos exemplos que conhecemos, sobre esse aspecto, de uma capacidade incrível de alimentar a imaginação, e para o arquiteto que trabalha no campo do projeto, daí o interesse dessa convocação do departamento de projeto para esse simpósio, para esse ano, que antes de mais nada quero elogiar muito como iniciativa, é muito interessante considerar. Não é um encontro para críticos e comentaristas de filósofos, linguistas, mas para arquitetos, inclusive, que têm que decidir o que fazer. É uma questão universal, mas que aflora e aflora com muita força e muita nitidez. Nós, americanos, não vamos repetir o que é há 400 anos, o que é comovente, por exemplo, como notícia, para mim, me impressionou muito nos últimos anos, a sobressalência, a notícia, fazer lembrar que, acho que foi nessa década, que Stalingrado, Leningrado, Petrogrado, estava comemorando 300 anos da sua fundação, ou seja, aquela maravilha mais nova que o Rio de Janeiro, que Salvador, e tudo isso. Portanto, a nossa urgência na América de já fazer um excelente contrariado pela política colonial, ou seja, o nosso plano crítico é muito rico e muito desprezado, até certo ponto, no trato com que se vê, com que se emprega os recursos, inclusive, da arquitetura, uma decadência, vinda da especulação, coisas que está politíssimo com grande grau. Mas, porque eu lembrei da nossa condição americana, uma das chaves do Tafuri é a ideia belíssima de memória. Nós vivemos assombrados com esse tal do patrimônio que só faz acumular escombros de um barroco, inclusive, para nós ridículo. Os anjinhos dourados são de madeira, comido por cupim, você faz assim na barriga dourada e sai poeira lá de dentro. Para nós é um desastre tudo isso.
está nessa epígrafe, ou assumido como epígrafe, esse título do Tafuri, Memória, Nenadoro, Descontinuidade Histórica. A história não é um destino, a história constitui uma dinâmica. A história é política pura. A história não existe, quem existe somos nós fazemos a história. Portanto, a dimensão política da obra do Tafuri deve ser considerada com muita nitidez como algo que há de frutificar sempre. Como, aliás, todo o trabalho humano, digamos, exemplar, indiscutivelmente, é para sempre. Está ali Shakespeare, estão ali as tragédias gregas, o que quisermos convocar como aquilo que, com muita dificuldade, consegue-se dizer, já que tem que se inventar, inclusive, a língua, como essencial para produzir uma memória que fica, às vezes, no inconsciente, que é outra lição do Tafuri, a convocação da intuição como algo que é uma forma muito peculiar de saber. Porque convoca o que você tinha na memória guardado, por uma forma de consciência muito interessante, às vezes da primeira infância, e que é convocado na urgência de fazer. As ações humanas são sempre movidas por algo essencial que pode se chamar angústia. Senão você não sai daqui para lá. Não faz gesto algum. Eu considero muito promissor e muito estimulante a convocação desse ano da Tafuri. Não sei se há tempo, mas eu queria lembrar uma coisa que me ocorreu agora, porque estamos aqui, na história de Beleza. Falar como exemplo, para você falar em cima daquilo, o relógio, aquelas coisas muito maravilhosas. As considerações sobre o tempo que Tafuri faz, considerando a torre do relógio em Veneza, onde passa o desfile anual, uma coisa fantástica. Mas aqui, como se estivesse na nossa Veneza, eu vou contar uma coisa bastante interessante do ponto de vista de escola, inclusive, porque, como vocês sabem, o trabalho final de graduação na nossa escola é o estudante que escolhe o tema atualmente. Chegou a esse ponto. Os professores, orientadores, etc., examinam, pode aconselhar, trocar ou não, o incentivo, e o menino faz. Portanto, desde a primeira ideia, que tema eu vou, já aparece um valor para você comentar do trabalho, do indivíduo, que é muito interessante. Pois muito bem. Um senhorzinho, que eu não me lembro do nome, há muitos anos, quando eu estava lá dando aula no departamento de projeto, me aparece propondo, olha vocês, com que complexidade como é que se diria, entre jovens estudantes. Esse camarada vai se enroscar, porque ele inventou uma coisa complicadíssima. Ele soube que havia, de qualquer modo, a questão, a fundação de Vila Nova Artigas está do lado. A escola instalada naquele prédio. Portanto, não é assim, mania de artigo. Não é isso que eu quero dizer. Já refuto críticas desse tipo. Porque, sim, as discussões em torno da reestruturação do ensino de arquitetura, como falavam da filosofia politécnica, a figura desse educador Artigas e o prédio. A Fundação Vila Nova Artigas seria interessante ter o seu acervo, a sua razão, a sua biblioteca, instalada em algum lugar, e ele imaginou que seria aqui nesse prédio da FAO, com alguma reforma. Eu disse que sim, achei muito intrigante, só quero ver como ele vai fazer isso, porque o programa da tal fundação é bastante extenso, biblioteca. E esse menino fez, e não se iludam que eu não ia dizer isso se tivesse alguma influência minha. Eu não disse nada, fiquei só olhando aquilo, cada vez mais assombrado com a maravilha. Vejam o que ele fez. Ele imaginou aqui no porãozinho onde está o Grêmio, uma pequena instalação como se fosse a recepção da Fundação Vila Nova Artigas. Depois de sair do pátio, você encontrar uma pontezinha
prédio lá, de habitação, que está instalado nos jardins da casa que estava aqui. Quando doaram essa casa, vocês todos sabem, aquela parte da luta para a família foi posta à disposição do mercado e foi feita aquele prédio. Né? Ele fazia você tomar um elegantíssimo elevador hidráulico que chegava nessa pontezinha e entrava num andar daquele prédio que tinha acesso para o outro andar de cima, esvaziado de todas as paredes, todas as instalações, mantidas naturalmente as peças indispensáveis da estrutura, usando o elevador como instrumento que pouco se usa, porque blindado, quem mora embaixo atravessa aqueles dois andares que e passa para o apartamento de cima. Feito o negócio com os proprietários atuais, totalmente viável. E fica um contraponto que daqui, como a biblioteca da FAO que está lá, que você vê de dentro ali, é um projeto maravilhoso e eu me atrevo a dizer absolutamente veneziano e itapuriano. Só falta água no canal onde se demoliu o antigo ateliê. Portanto, eu tenho a impressão que essa imaginação, que é a essência do nosso existir, seja para o que for, a imaginação, onde você coloca, inclusive, a intuição, as memórias de infância, etc., até as vidas, memórias mesmo futuras daquilo que você leu e convocado na ocasião para essa questão. Você transforma aquilo que sabia e não era nada ainda numa coisa que passa a ser, como qualquer construção. Tudo isso faz com que, na minha opinião, a reflexão sobre o discurso do Sartori tenha sempre, possa ter sempre, uma continuação muito estimulante e muito intrigante para o escola. Principalmente, sem dúvida, na bibliografia recomendada, talvez desse maravilhoso indivíduo que mostra, numa América, por exemplo, entre as coisas que mostra, a monumentalidade do confronto das águas doces com as águas salgadas, da navegação, da técnica e da ciência e das artes. A ideia que a ciência se cala, está seco o nosso arsenal de beleza. Eis a discussão de políticas que não se sabe, a física, a constituição da matéria e a bomba atômica. Portanto, a visão marxista dialética sobre o que sabemos, como o que devemos fazer, nunca eu vi tão brilhantemente posta numa questão específica, como é o caso da cidade